acontecimento, ó. 30 anos da vitória emblemática do Brasil diante dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 1994. Brasil vencendo os Estados Unidos no dia da independência, no Independence Day, no dia da independência de lá, e vencendo uma boa seleção até dos Estados Unidos, né, com nomes assim muito fortes, né, uma seleção aguerrida que deu trabalho para o Brasil, e foi um jogo que aconteceu muitas coisas, né? Então, Jonathan, você que assistiu, né, na época, isso há 30 anos atrás, você tem essa memória desse jogo, um jogo que marcou bastante, né, aquela campanha do Tetra do Brasil. Para mim foi uma das partidas assim mais importantes e mais emblemáticas, até mais do que a própria final. Lógico que a final ela fica assim em evidência porque foi o título, o Brasil não vencia há 24 anos. Mas esse jogo contra os Estados Unidos foi fundamental para mudar muitas coisas, inclusive até na escalação mesmo, né? O Parreira teve que mudar um pouco por conta de uma famosa cotovelada que aconteceu, né? Mas queria que você comentasse aí sobre esse jogo, o que você lembra, as impressões e a importância dele, né? Que está comemorando hoje 30 anos. Eu acho que se o Brasil foi tetra, né? Esse jogo foi fundamental. Porque era um dia assim, né, de muito calor e foi um dia que o Brasil jogou mal, né? O Brasil não estava jogando bem aquele dia e teve esse fato aí do Leonardo, que não é um cara agressivo, deu uma Verdade. baita de uma cotovelada no lateral dos Estados Unidos, Tabi Ramos, nunca esqueço dele, até vi uma entrevista dele esses dias aí, falando que se desculpa com o Leonardo, né? E eu acho que tiveram alguns elementos que deixaram esse jogo tão grande, né? Bom, primeiro que a gente pode analisar com a Copa América, com a Eurocopa agora. Não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. Verdade. A Argentina, favorita, 1-0 no Canadá, 2-0 no Peru, né? Não tem jogo fácil. A França, passando aí no sufoco, né? O Mbappé fez um gol na Euro, que é o melhor jogador do mundo, um gol na Euro. O Vinícius Júnior sofrendo aí contra os adversários. Esses campeonatos, né? A seleção ela é mágica por isso, porque os jogadores eles se entregam e representam um país ali. Então eles dão uma energia a mais do que eles dão num jogo de pontos corridos, né? Tem coisas que só o mata-mata proporciona e tem coisas que só a Copa proporcionam, né? Então o Brasil ele vinha numa campanha boa, né? Ele ganhou o primeiro jogo da Rússia, depois ganhou dos Camarões, empatou com a Suécia em 1-1, que a Suécia seria a adversária dele na semifinal, e pega os Estados Unidos, né? Só que esse jogo, assim, era para ser um jogo mais tranquilo, né? Porque os Estados Unidos era algo muito novo. Se ainda hoje não tem o apelo, você imagina há 30 anos atrás. A gente pode falar, a gente está falando de 30 anos atrás. Em 94, 20 anos antes, o Pelé tinha ido lá, então era algo novo, né? Era o soccer, tudo. Só que esse dia, as coisas não estavam dando certo para o Brasil. Era um calor assim infernal. A Copa, inclusive a final da Copa do Mundo não foi boa porque eles fizeram no pior horário possível. Eles fizeram no sol da meio-dia lá, e foi um jogo tecnicamente ruim dos dois times, né? Do Brasil e da Itália. E nesse jogo contra os Estados Unidos também estava um calor infernal. E aí acontece esse negócio do Leonardo, que ele toma o cartão vermelho, e aí os Estados Unidos gostam do jogo, né? E tem esse elemento de ser no 4 de julho, no dia da independência americana. Então, os Estados Unidos estavam com aquele espírito de Rock Balboa, sabe? De eu vou ganhar desses caras. Sim. E o Brasil sofreu vontade de vencer muito. mesmo. Tinha uma vontade de vencer. E assim, ó, a Copa de 94 foi o primeiro torneio que eu assisti assim, sabendo o que estava acontecendo. Os outros eu sabia, era futebol, mas eu não sabia o que era assim. E a Copa, toda a comoção, né, que a gente estava comentando também no off, de pintar as ruas, de decorar as ruas, algo que foi se perdendo com o tempo, né? Essa Copa foi a Copa que eu mais vi enfeitada. E o Brasil na raça, na garra, com o Romário ali tendo que sair da área, a bola não estava chegando nele. O Romário foi o camisa 10, ele faz a jogada e ele dá o passe para o Bebeto, naquela imagem maravilhosa que o Bebeto pega o Romário e fala: eu te amo, Romário. Nossa Senhora, que cena linda. Fantástico, né? E aí, né, dando uma continuidade a esse tema, ali o Brasil cresceu para a Copa. E no jogo seguinte, para mim, foi o melhor jogo da Copa, que foi a final, foi o Brasil e Holanda, né?
O Brasil faz 2-0 com o Bebeto Jogaço. Romário, toma um empate com o Bergkamp e depois o Branco faz aquele gol. O Branco que entra no lugar do Leonardo, né? O Branco era o reserva, entrou no lugar do Leonardo e foi decisivo. Então é um dia muito especial para o Brasil, para o futebol brasileiro, que é um jogo que abre assim o caminho do Tetra, um jogo especial para o futebol brasileiro, para os jogadores, para todo mundo ali que começa ali a campanha do Tetra se concretizar e a gente fala desse jogo, que a gente vai comemorar o Tetra, os 30 anos do Tetra, daqui a uns dias, e com certeza vão falar muito desse jogo. Realmente, né? E a gente vê nas campanhas da Copa do Mundo, né, de todas as vezes que o Brasil foi campeão, e tem jogos assim que muita gente não se lembra mais, né? Assim que passa desapercebido, só quando você vai ver, nossa, tal jogo aconteceu em tal dia. Mas esse em específico, ele ficou assim tão marcado que toda vez que vai fazer alguma matéria, documentário, filme sobre a Copa de 94, eles dão muito destaque para esse jogo, né? Porque foi um jogo que virou a chavinha do Brasil e o Brasil viu que realmente dava para ele conquistar esse título depois de tantos anos. E como você disse, né, o Branco que substituiu, curiosamente, o Leonardo, né, tinha sido expulso, e acabou fazendo um gol da classificação, um golaço de falta, né, que o Romário até se desvia, assim, para a bola passar, com uma certa curva, e fazer o gol da vitória mágico, diante da Holanda, né, um jogo difícil, o Brasil estava ganhando 2-0, a Holanda empata, ó, né, com o craque Bergkamp, que jogava muito, e aí, no final do Brasil. Depois enfrenta a Suécia na semifinal, um time difícil, né, um time complicado, e depois a decisão. A final de 94 em si, ela não foi assim uma grande final, como você disse, né? Realmente foi um jogo que deixou muito a desejar, né? De duas seleções assim muito táticas, também poderia não ter um futebol brilhante, mas era um time assim brigador. O Brasil mesmo de 94 era muito criticado por isso, né? Não era uma seleção que encantava, mas que fazia resultados, né? E realmente o Brasil conseguiu o tetra sem perder nenhum jogo, né, de maneira invicta, uma Copa de 94 que tinha seleções fortíssimas, como a Alemanha, que era atual campeã, a própria Itália, de Roberto Baggio, tanta gente, um time assim que a base era do Milan, né, o Milan que era um dos grandes times da década de 90 e também tinha da Inter de Milão, então era uma mistura ali que deu certo. Podemos colocar também a seleção da Da Suécia mesmo, que era Argentina, uma Argentina, sim, a, a Argentina também A Bulgária foi a é, terceira colocada da Copa, né? Que era na época do foi uma grande Stoichkov, surpresa, estava né? voando, né? Sim. Então a Bulgária perdeu a semifinal para a Itália, então foi assim, para mim assim é o meu batismo no futebol, né? Nada vai se comparar ao Tetra para mim, nada. Acho que só uma visão mais torcedora, assim, mas aquele negócio do que eu senti naquela época. E esse jogo em si do Brasil contra os Estados Unidos, para mim foi o mais emocionante de todos. Foi o, acho que a expectativa, assim, a tensão que se criou, né? E o que é da hora de uma Copa do Mundo, né? É todo mundo comemorar junto, tá ligado? Tipo, sai o gol, é todo mundo se abraçar junto. Diferente de um time, assim, pô, é só o seu. O seu vizinho não comemora, o cara não. Agora a Copa do Mundo tem isso. E esse gol em si explodiu. Explodiu, assim, ó. Eu lembro que explodiu, assim, ó. Eu morava numa rua sem saída ali. E aí Então as crianças podiam brincar na rua tal. Então explodiu, assim, ó. Acho que seria só comparável se o Brasil fizesse um gol na final, né? E não aconteceu. Então, de jogo, assim, né? Então, às vezes a gente fala assim, pô, o Brasil ganhou de seleções mais fortes tal, mas às vezes o maior gol da história de um cara, o maior título, não é o que representa mais, né, velho? Que nem o Corinthians. O maior título do Corinthians não é o Paulista 77, né? Sim, Os corintianos falam. Não é o fizeram Mundial de como é. 2000, não é a Libertadores, não é o Mundial de 2012, é o de 77. Ah, mas a Libertadores vale mais, tudo bem, mas são os elementos que compõem aquele negócio, né? Então, eu acho que a Copa de 94, por ser o primeiro título do Brasil pós-Pelé, né? O primeiro título de Copa pós-Pelé, sem dúvida esse jogo do Brasil e Estados Unidos, ele é um dos mais marcantes da história do futebol brasileiro. E é interessante, né, Jonathan, que foi um jogo muito difícil.